Lá em 2024, a gente fez um vídeo falando dos 4 temas importantes para o ano. Eu acho que eu posso te dizer que eles foram realmente relevantes. Nesse ano, nós do time de análises trouxemos mais 4 temas para você ficar de olho, que podem ser importantes para você e suas finanças. Quais são eles? Vamos falar agora. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para não perder os nossos conteúdos. É impossível falar de 2026 sem citar um tema que mexe com a paixão do brasileiro: a Copa do Mundo. Este ano teremos a maior Copa da história, 48 seleções, de 11 de junho a 19 de julho. E não é só futebol. Esse evento também mexe com a economia e com as empresas. A agência londrina Pitt Marketing divulgou um relatório em que projeta receitas para a FIFA superiores a 10 bilhões de dólares com a Copa do Mundo de 2026. Se a Federação Internacional de Futebol concretizar esse número, será o evento mais lucrativo da história do esporte. Se tratando de um evento que movimenta pessoas e economias no mundo todo, vale destacar alguns paralelos que podemos fazer entre o mundo do futebol, nosso dinheiro e investimentos. Por exemplo, se você acompanha e torce para algum time nacional, já deve ter percebido o quanto os últimos anos têm mostrado que futebol não é só paixão e talento, é gestão. Flamengo e Palmeiras provaram isso no Brasil nos últimos anos. Os clubes priorizaram o equilíbrio financeiro e a governança, o que os transformou em potências de títulos e receita. Esse paralelo ainda vai além de times regionais. Vimos seleções como a Espanha e a Argentina passarem por ciclos de reestruturação de elenco e tática para voltarem ao topo. Na bolsa, a lógica é a mesma. Empresas que possuem uma gestão estratégica e que estão com a casa arrumada tendem a ser aquelas que vencem campeonatos. Um case interessante é o Mercado Livre. A empresa que nasceu como um e-commerce, hoje é muito mais. Um ecossistema que integra marketplace, fintech e logística, com forte investimento em tecnologia e inteligência artificial. Modelo que garantiu crescimento sólido e liderança na América Latina. Em 2026, a Copa do Mundo pode ser um impulso extra. Grandes eventos esportivos impulsionam o consumo online, especialmente em categorias como eletrônicos, artigos esportivos e alimentos. Com a sua estrutura de marketplace, logística eficiente e soluções financeiras, a empresa está bem posicionada para capturar esse aumento de demanda. Somado a ativações de marca, como patrocínio à Casa Cazé TV e estratégias de publicidade direcionada, o Mercado Livre pode transformar o engajamento do público em vendas e fortalecer ainda mais o seu ecossistema digital. E falando em aproveitar a Copa do Mundo, vale destacar outras empresas que podem se destacar nesse período. Uma delas é o Grupo SBF, dono da Centauro e quem controla a operação da Nike no Brasil. O grupo fez ajustes operacionais, reforçou equipes e melhorou a experiência do cliente para aproveitar a demanda por artigos esportivos. E claro, a Ambev. Na Copa de 2022, por exemplo, o Zé Delivery, aplicativo de entregas da empresa, bateu recorde. 55 mil pedidos na hora antes da estreia do Brasil. Com a Copa, a empresa deve se destacar e pode transformar a festa em vendas. A lição? Não olhe só para o jogo. Olhe para quem preparou o estádio e o elenco. Empresas com governança e estratégia são as que têm maior potencial para levantar a taça. Quer saber como escalar os melhores ativos na sua carteira? Acesse nossas recomendações aqui na Reconnect. Em 2024, a conversa sobre inteligência artificial saiu do encantamento, ficando mais pé no chão. AI sendo usada de verdade para automatizar processos e facilitar rotinas. A pergunta virou outra: quem consegue fazer isso funcionar na prática? Em 2025, o que ficou mais nítido foi uma seleção natural.
Algumas empresas avançaram para a produção e encontraram casos de uso eficientes. Outras ficaram presas no piloto, governança e custo. E o debate também ficou mais econômico, quanto a AI está reduzindo custos, aumentando produtividade e defendendo margens, e onde ela ainda não fecha a conta. E a discussão evoluiu de AI como ferramenta para AI como sistema, com o crescimento de agentes e automações mais complexas. E é por isso que 2026 deve ser o ano de prova para AI. A discussão deixa de ser quem tem AI e passa a ser quem consegue gerar valor com ela, de forma consistente. Menos discurso sobre potencial e mais prova de retorno, corte de custos, ganho de produtividade, além de impacto real na margem. E na sua visão, quais empresas vão conseguir entregar resultado para o investidor e quais vão ficar só na promessa? O segundo ponto é a expansão dos agentes de AI e o que isso muda no trabalho. Agentes não são só chatbots melhores, são sistemas que executam etapas inteiras de processos, interagem com softwares e entregam tarefas com menos intervenção humana. Aí fica uma pergunta importante. O que pode acontecer com alguns cargos mais operacionais nas empresas? Como você acha que as empresas vão formar talentos se a porta de entrada ficar menor? O terceiro ponto é que essa mudança tem efeito dominó fora das empresas. Se menos gente entra no mercado de trabalho, seja por substituição de tarefas iniciais ou por transição mais lenta, isso pode pressionar bases fiscais e políticas públicas. Menos gente trabalhando formalmente significa menor arrecadação e, ao mesmo tempo, maior demanda por requalificação e redes de proteção social. Você acredita que os governos e empresas estão preparados para lidar com esse choque de transição? Porque, em 2026, a discussão sobre AI não é só produtividade, é também como a sociedade absorve esse impacto. Como falamos em nosso conteúdo por aqui, nós e a grande maioria dos investidores espera que a Selic caia ao longo deste ano. A nossa projeção é que chegue até 12,50%. Mas o que isso muda no seu bolso hoje? Primeiro, entenda, a Selic é a taxa básica de juros, o custo do dinheiro na economia. A regra é clara, se ela sobe, o crédito fica caro, se ela cai, o dinheiro fica mais barato. E isso importa. Quer ver só? Nos Estados Unidos, o endividamento das famílias é alto, representa cerca de 68% do PIB, segundo dados do Banco Central Americano referentes ao segundo trimestre de 2025. Pausa rápida. PIB é o produto interno bruto, ou seja, a soma de toda a riqueza que o país produz. Mas observe, a mesma instituição aponta que 70% dessa dívida das famílias está em financiamento imobiliário. Ou seja, é dinheiro virando casa própria, construção de riqueza, enquanto apenas cerca de 11% da renda mensal é dedicada ao pagamento de parcelas. Já aqui no Brasil, o volume de endividamento é menor, mas o peso no bolso é quase o triplo. Dados da CNC mostram que nesse mesmo período o brasileiro comprometia, em média, 30% da renda mensal ao pagamento de dívidas. E não é apenas o quanto se deve que preocupa, mas principalmente o tipo de dívida. E não estamos falando de construir patrimônio, como imóveis, e sim da modalidade mais cara do mercado. Segundo a mesma pesquisa, 83,8% dessas pendências vêm do cartão de crédito. Ou seja, trata-se majoritariamente de gastos cotidianos,
como supermercado, farmácia, transporte por aplicativo, entre outros. Mas se a Selic cair, essas dívidas não vão ficar mais baratas? No longo prazo e proporcionalmente, sim, mas nenhuma dívida vai efetivamente ficar menor e essa queda gradual dos juros não se dá na mesma velocidade da queda da Selic. Isso acontece por causa da chamada defasagem da política monetária, o tempo que demora entre o Banco Central cortar a Selic lá na decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, e esse alívio realmente chegar no seu empréstimo. Isso tende a levar meses e varia bastante entre o tipo de crédito. Então, como virar o jogo em 2026? Anota aí! Portabilidade via Open Finance. Pense no Open Finance como seu currículo financeiro. Antes, só o seu banco sabia que você pagava em dia. Agora, você pode pegar esse currículo e levar para a concorrência e dizer: tenho reputação de bom pagador, que desconto vocês me dão? A partir de fevereiro, a portabilidade de crédito fica 100% digital e muito mais rápido. Isso significa que você pode pegar a sua dívida cara no banco A e fazer um leilão com o banco B ou C. Quem te oferecer a menor taxa, leva sua dívida e seu pagamento. Além disso, aproveite os feirões de renegociação no início do ano, entre 17 de fevereiro e março de 2026. Tem banco e empresa oferecendo descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes. E com o Pix, a quitação da dívida é quase instantânea e seu score de crédito sobe na hora. E lembre-se, mais importante que quitar a dívida é ter educação financeira para não voltar para essa estatística. « 2026 é o ano de sair do vermelho e voltar a investir com a gente. Se você acompanhou o mercado em 2025, uma dinâmica saltou os olhos: a disparada do ouro e a despencada do dólar. Enquanto o ouro ele fechou o ano com aproximadamente 70% de alta, rompendo a barreira dos $4.500 por onça Troy, o dólar perdeu o fôlego, recuando quase 10% frente a outras moedas fortes, mas perdendo espaço, inclusive, para os países emergentes. Mas o que explica essa tendência? A resposta curta é a crise de confiança. A gente viu em 2025 uma piora da percepção de risco institucional e fiscal sem precedentes na história recente. E aqui vai o primeiro ponto de atenção para 2026. Não foi no mundo emergente, mas sim nos países ricos, onde essa temática tem se tornado cada vez mais um desafio central. Para ilustrar um pouco dessa deterioração fiscal e institucional, em 2025, os Estados Unidos enfrentaram a mais longa paralisação da história da máquina pública diante da falta de acordo de orçamento, enquanto a dívida pública ultrapassou 120% do PIB, impactando inclusive a nota de risco soberano da maior economia do mundo. Na Europa, a França vive um impasse político que trava reformas essenciais. O governo viu a renúncia de 4 primeiros ministros em um ano e o presidente entra em 2026 pressionado por pedidos de impeachment. Já o Japão ele encerrou a era dos juros negativos, de olho na inflação, e na tentativa de conter uma desvalorização cambial em um cenário político também conturbado. E todo esse movimento foi sentido principalmente na renda fixa. Afinal, quando o mercado desconfia da capacidade do pagamento dos governos, o tal mercado exige mais prêmio. Qual que é o resultado disso? Taxas de juros de longo prazo subindo globalmente, impactando títulos de renda fixa, públicos e privados mundo afora. E o que esperar de 2026? Uma volatilidade elevada
tanto nas moedas quanto nos títulos de renda fixa, especialmente os de prazo mais longo, que são mais sensíveis aos movimentos das taxas de juros futuras. E o que o investidor pode fazer nesse cenário? A estratégia para 2026 é não se expor excessivamente a títulos de prazo muito longo, além de diversificar, sem se prender apenas a uma classe de ativo ou uma região, como os Estados Unidos. Afinal, como vimos em 2025, portos seguros do passado, a ver pelo dólar e pelas treasuries americanas, podem não ser mais tão seguras assim ou estáveis, impulsionando a busca por alternativas, novas ou nem tanto, como o ouro e criptoativos. Por isso, diversifique sua carteira. E para te ajudar nisso, nosso time de research preparou a carteira global da Rico com ativos ideais para proteger o seu patrimônio nesse novo cenário. O link está aqui na descrição. Abra sua conta na Rico e aproveite as vantagens para você não parar de investir. E aproveite as vantagens para você não parar de prosperar. Para você não parar de economizar. Para você não parar de alcançar os seus objetivos. Até o próximo vídeo.